Olá, meus amigos, graça e muita paz, bem-vindos a mais um Conexão ID. E Conexão ID é um programa que visa integrar, é uma conexão que visa integrar a igreja que saiu para fazer missão com a igreja que ficou para dar o suporte necessário aos missionários. E neste Conexão ID você vai ter a oportunidade de ver o que nós estamos fazendo aqui nos Estados Unidos, o que nossa missão está fazendo na África, o que temos feito no decorrer dos anos e principalmente o que precisa fazer, porque o que a igreja precisa fazer é um assunto que interessa a todos, porque trata-se de cumprir a sua missão na terra, que inclui todos os cristãos. Eu vou dar uma saidinha agora e eu quero que você me acompanhe nessa viagem, porque é o tempo que eu tenho para que nós possamos nos comunicar. Ontem eu mostrei para vocês que eu estava fazendo um serviço aqui e fui comprar um cimento ali que nem deu para comprar, porque quando eu cheguei lá, o comércio já estava fechado. Fechou às 5 horas e eu cheguei às 5h03 e já estava fechado. E estou fazendo aqui essa pavimentação, porque aqui durante o período da neve, do gelo, costumava o carro patinar aqui para ficar aqui nesse estacionamento. Nós moramos em uma cabine de montanhas, em um local onde os espaços são pequenos e tem que aproveitar tudo, né? Porque é rodeado de montanha por todos os lados. E eu preciso comprar mais cimento. Eu estou usando aqui um cimento. Eu preciso de um cimento para fazer a recapagem aqui, porque aqui é o concreto, que nem aqui nesse outro carro. Deixa eu ver aqui do outro. Aqui, ó, que é o próprio concreto que nós temos, que está nesse carro aqui. E eu vou usar para fazer ali aquela pavimentação, mas eu preciso de um cimento mesmo, cimento que não seja com pedras, para fazer a recapagem aqui. E aqui você pergunta, mas você sabe fazer isso? Aqui na América, a gente se torna um poliprofissional, porque o missionário que vem por conta própria, como eu vim por conta própria porque não tive nenhum suporte. Isso aí não é questão de... Desculpa. Isso não é questão de querer, é questão de não poder, né? Claro que quando o missionário vem apoiado, tem um apoio de retaguarda, fica muito mais fácil. Mas eu precisava conhecer as entranhas da missão missionária para poder fazer o que realmente a gente faz hoje, para dar o suporte para missionários que precisam fazer a obra. Ó, eu vou fazer aqui uma recapagem de concreto aqui, exatamente para o carro não patinar ou não tiver dificuldade de subir no momento da neve. E é um calçamento de pedra, vai ser muito bom. Mas assim, voltando a falar, vocês perguntam, mas você sabe fazer isso? Aqui a gente trabalhou com tudo. O primeiro trabalho que eu tive aqui, já falei algumas vezes, foi trabalhar na sede do FBI em Washington, como ajudante de pedreiro. Eu era o ajudante e o pastor Moabel Pereira, que era o pastor de Washington nesse tempo, missionário brasileiro também, que já está com o Senhor, ele era o pedreiro. E nós trabalhamos ali fazendo uma recapagem. Depois me especializei trabalhando com pintura profissional.
eu posso me identificar como pintor profissional, porque primeiro comecei trabalhando com companhias americanas, depois montei a nossa própria companhia, uma pequena empresa que prestava serviços de pintura, e depois montamos outra aqui na região de Carolina do Norte. De Carolina do Norte foi o nome de New Painting, e a da Flórida era Cal Painter. Cal é a primeira parte do meu nome, Calbi, mas Cal, no caso em inglês é chame, né? Cal Painter, o Chame Pintores, era o nome da nossa empresa na Flórida. Depois montamos uma empresa para trabalhar com barcos. Hello. Amigo, eu pensei que era o rapaz que me vendeu a casa ali, mas é outra pessoa parecida com ele. Tá juntando lenha. Aqui nessa época todo mundo acumula lenha, compra lenha. Nós já compramos lenha para passar o inverno, que precisa queimar muita lenha no aquecedor de lenha. Lá em casa nós temos um aquecedor de lenha, nós temos um aquecedor a óleo diesel que funciona com a eletricidade, e agora instalamos também um aquecedor elétrico, que falta inclusive fazer a instalação 220. Mas vamos ao assunto que interessa. O suporte para a causa missionária precisa ser dada pela igreja que ficou, porque o exército de Deus na terra, ele tem que se dividir em 2 esquadrões, igual o exército dos Estados Unidos que sai para lutar, igual o exército do Brasil se precisar sair para lutar, igual o exército de qualquer país. Eu fui um militar, eu servi na aeronáutica, e eu entendi desde aquela época, quando eu tinha 18 anos, que uma força militar, um exército, seja marinha, aeronáutica, força aérea, não é, no caso a aeronáutica, se divide em 2 esquadrões. O esquadrão de infantaria, que é o que vai enfrentar a frente da guerra, o fronte de combate, e o esquadrão de intendência, que é aquele que dá assistência, que dá o suporte da retaguarda, por exemplo, que fornece os armamentos, que fornece a munição, que fornece a roupa dos soldados, os taifeiros, que fornece a comida, a alimentação, porque em um campo de combate, o soldado ele está lutando por sua vida para conquistar territórios, ele está sob o alvo do inimigo, se ele não matar ele morre, se ele vacilar ele morre, então ele precisa ter todo o seu tempo disponibilizado para o combate. Você concorda comigo? Pois bem, assim deve ser a causa missionária mundial. Os missionários que saem para cumprir missão em um território, para conquistar fronteiras, para pregar o evangelho em outras culturas, ele precisa ter o seu tempo integral disponibilizado para fazer a obra. E quando esse tempo ele não tem disponibilizado, quem perde? A obra. É a obra que perde. Porque o tempo do missionário vai ser gasto para ele conseguir o subsídio para alimentar a sua família. Porque, além de um missionário, ele é um pai de família. Ele assumiu uma responsabilidade. E nenhum missionário
vai ficar alegre de ver os seus filhos passarem necessidade. Não é justo? A própria Bíblia diz: não amordace ao boi que trilha o grão. Nós já demos um exemplo em um vídeo passado, que quando foi para implantar a igreja de Filipos, Paulo fabricou tendas, mas quando foi para implantar a igreja de Corinto, na Grécia, ele já foi assalariado. Isso está na sua Bíblia, em 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 8. Eu decoro. Ele diz assim: outras igrejas despojei, recebendo delas salário, para vos servir. Então, esse suporte de retaguarda precisa ser dado aos missionários, precisa ser dado aos servos de Deus, que saíram para fazer missão. E por que isso não é dado? Você como cristão, você já se perguntou? Por que não está sendo dado a retaguarda de apoio que os missionários precisam? Por que os missionários que abandonaram a pátria, familiares, para cumprir uma ordenança de Deus, eles não são apoiados pela igreja que ficou? Aí é que entra a questão que é muito séria. É o pior problema da igreja na nossa época, a omissão missionária. E muitos não falam isso porque tem medo. É que os recursos que deveriam ser fornecidos para o sustento dos missionários estão sendo roubados ou desviados para outros fins. Como você queira falar, dá no mesmo. É que os recursos que as igrejas coletam através dos seus dízimos e das ofertas não estão chegando nos campos missionários. Não está permitindo que os missionários dediquem o seu tempo para fazer a obra de Deus. E os missionários não passam necessidade porque eles vão trabalhar para manter a sua família. Vão trabalhar como eu trabalhei aqui, seja como carpinteiro, como ajudante de pedreiro, como empresário, como consultor, como qualquer coisa, mas que gere dinheiro. Não vai faltar alimento na sua dispensa, não vai faltar dinheiro para aluguel, porque aqui não pode viver se não tiver isso. Porém, uma coisa também vai ser roubada no campo missionário, que é o tempo que o missionário deveria ter para fazer o discipulado. Agora, preste atenção, quando Paulo ele foi implantar a igreja de Filipos, ele fabricava tenda, porque não tinha igreja estabelecida para mantê-lo. Já quando foi para implantar a igreja de Corinto, foi diferente, porque a igreja de Filipos já havia conseguido se estabelecer, já tinha rendimento. É o que nós falamos para nossas igrejas na África, para os nossos obreiros. Olha, nós queremos igrejas genuinamente missionárias. A partir do momento que uma igreja se solidifica, começa a gerar os seus recursos, automaticamente ela tem que se transformar em uma base missionária, em uma base de sustentação para que novos missionários sejam enviados, para que novas igrejas sejam implantadas. Porém, o que está acontecendo hoje com a igreja evangélica, principalmente a igreja evangélica brasileira, que eu conheço muito mais, é que transformaram muitos, eu chamo aglomerados religiosos, em fonte de renda. Estão liderando igrejas como se lidera uma empresa, com o objetivo de fornecer lucro. Se não fornece lucro, não faz. Porque se estabelece, por exemplo, em uma cidade como Belém do Pará, como Belo Horizonte, como São Paulo, como Manaus, 300 ou 400 congregações nos bairros. Às vezes tem uma congregação em uma esquina, outra, passando 2 quadras já tem outra da mesma denominação. É como se... Por que tanta fartura para construir congregações? É porque funciona como uma agência bancária. A partir do momento que aquela igreja começa a render, os irmãos começam a dar o dízimo, a oferta, aquilo gera lucro para a sede, para quem investiu ali.
Então, minha gente, o nosso objetivo nesses traslados, nesses ensinamentos, é fornecer informação concreta a respeito desses problemas, que são problemas que precisam ser resolvidos pela própria igreja. Bom, hoje pelo menos não está fechado o meu lugar de compra aqui. Lembra que eu fiquei ontem aqui? Bem, já comprei o cimento, são quatro sacos. Eu tenho que pegar aqui na frente, nos deram aqui o papel. Eu tenho que ir aqui do outro lado para pegar o cimento. Eu já tenho lá, mas é só para terminar, para não começar o serviço e estar com as ferramentas meladas, sem não sei onde é, qual é o lado. Eu sei lá dentro, porque é cimento. Hello, good morning. Well, that's easy enough, right? Relax, okay. You ain't got a piece of plastic or something? You want a piece of plastic down or something? No, Oh, okay. There you go. There you go. yeah. Okay. Once that's on that cloth and make a mess, that would be a no-no. You have a good back. My back no wood. Yeah. Wow. All righty. Okay, thank you very much. Take care. Eu disse para o homem que colocou o cimento aqui atrás, eu digo, você tem uma boa costa, a minha costa não presta. Eu já não faço esse esforço que ele fez aí, porque eu tenho problema na minha costa. Eu sofri um acidente quando eu cheguei aqui. E com o passar dos anos, o acidente complicou. Posso sair por aqui? São 4 sacos de 80 libras e o carro ficou com a traseira um pouco baixada. Mas vamos seguindo aqui.
Bem, mas vamos voltar aqui. Vocês acreditam que eu não encontrei o que eu precisava? Eu comprei o cimento com concreto, porque não tinha só o cimento e areia. Eu vou ter que comprar em outro lugar. Mas como vai ser o acabamento, vai ficar para o final do serviço, aí eu vou numa outra cidade aí comprar. Porém eu comprei mais 4 sacas para não correr o risco de ficar faltando lá naquele serviço. Mas essa é a vida de um missionário que mora nas montanhas, né? Anteriormente eu não tinha esse tempo nem para estar falando com vocês, nem para estar fazendo as coisas para mim, na minha casa, no meu espaço, porque meu tempo todo era vendido para os outros. Quantas vezes eu cheguei em casa cansado de um trabalho de pintura, de um trabalho, seja limpeza de supermercados, de corta-grama, ou de qualquer trabalho que era obrigado a fazer no início. Como dizia o presidente George W. Bush, aqueles serviços que os americanos não querem fazer. Geralmente é o que sobra para os imigrantes quando chegam aqui, que não falam nada de inglês e ainda tem um corpo bom para o trabalho, então eles exploram o máximo, né, nos canteiros de obras. E quantas vezes eu chegava em casa cansado, tomava um banho muito rápido, a metade do sujo ficava na toalha porque era muito rápido, não dava para fazer aquele banho demorado porque tinha que atender um culto. Chegava muitas vezes com uma diferença de 40, 50 minutos para dirigir ainda uns 30 minutos para chegar no local de culto. Uma vida muito sacrificada. E quantas vezes eu orava pedindo a Deus tempo para fazer a obra, tempo para poder fazer, por exemplo, o que nós estamos fazendo hoje, fazendo uma explanação do que precisa ser feito, mostrando para as pessoas os problemas da omissão missionária, o que gera a omissão missionária no mundo, como se pode fazer para solucionar o problema. Então hoje eu me sinto muito prazeroso de fazer isso. Hoje mesmo chegou pela madrugada, vou colocar aí na tela o resultado de uns valores que nós mandamos no final da semana passada para comprar umas telhas, ou como eles chamam lá, chapas de zinco, para cobrir um espaço onde crianças órfãs de guerra são alimentadas. É a primeira vez que está tendo isso lá. E é muito bom ver o povo satisfeito, sabendo que alguma coisa está sendo feita graças a um trabalho missionário que está integrando o que nós chamamos de Conexão ID. Missionários mantenedores e missionários executores. Um depende do outro para realizar o ID, por isso que é Conexão ID. O que não vai, manda a assistência para o que foi. E por causa dessa assistência, o trabalho está sendo feito, o trabalho está sendo viabilizado, e isso é maravilhoso. Por isso que nós queremos que esses vídeos sejam compartilhados, que são vídeos reais, são trabalhos reais que estão sendo feitos. Eu queria tanto que nos congressos de missões esses assuntos fossem abordados, e nas convenções de pastores fosse separado tempo para
debater esses assuntos, para reunir pessoas com visão missionária. Mas como tem sido difícil, como isso tem faltado, e isso tem gerado muitas consequências tristes, consequências em que a obra missionária fica sem ser feita, mesmo a igreja tendo condição de fazê-la. Por isso que a omissão é o descumprimento de um dever. Eu começo falando que a omissão é quando o médico precisa operar o paciente e não opera e o paciente morre. Omissão é quando o bombeiro deveria debelar o incêndio, acelerar para chegar onde está o perigo para salvar pessoas, e ao invés de acelerar, ele faz o contrário, ele desacelera. É isso que os pastores locais chamam a desaceleração missionária. Nós chamamos omissão, mas eles chamam desaceleração porque eles estão vendo que as consequências estão sendo trágicas. Porque se o dinheiro que não fosse empregado nas missões, fosse empregado pelo menos em assistência social, fosse empregado em outras coisas que tivesse também um resultado digno, seria bom. Mas o pior é que o dinheiro que a igreja ou que os aglomerados religiosos não investem em missão são dinheiros que estão sendo empregados em formação de fazendas para líderes, acesso ao luxo, ao benefício. Fiquei sabendo que um pastor no interior do Pará que chega a ganhar R$1 milhão por mês, ele ganha 10% do que a igreja rende, é uma igreja de uma zona de miseração, e administra o resto. É um absurdo. Eu nem sei quanto é que dá por dia. Deixa eu ver, se for 900 mil, dá R$30 mil por dia, é R$1 milhão. É muito dinheiro. Por que isso? Qual a justificativa? Se o presidente do país ganha 40 mil para administrar uma nação, qual é a explicação que um pastor desse vai dar diante de Deus? É por isso que muitos vão chegar diante do Senhor e ele vai dizer: olha, eu nem vos conheço. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. É terrível isso. Então, minha gente, fiquem com essas informações, compartilhem essas informações, se inscrevam nesse canal para fazer outras viagens comigo, para que eu possa lhe explicar outras coisas que eu não expliquei nessa, que são assuntos importantíssimos, assuntos concernentes à expansão da igreja na terra, ação para a salvação de almas. E faça muito mais. Acesse o site de nossa missão, participe do trabalho que estamos fazendo na África, participe compartilhando, participe contribuindo, participe formando grupo de apoio. Veja como é fácil fazer missão, desde que você queira. Não existe alguém que seja tão pobre que não possa contribuir com nada. E os missionários estão precisando desse apoio para chegar mais adiante. Eu não sei se vocês viram aí esse cidadão que estava do lado da estrada. Aqui, os homens dessa região costumam deixar a barba crescer, mas crescer mesmo, crescer. É a região dos Appalachians. E isso tem uma justificativa, que é muito frio. No momento do frio, que você tem que usar uma roupa
muito bem protegida. E a barba ajuda, a barba dá uma ajuda também nisso. E como diz um ditado brasileiro, numa terra de sapo, de cócoras com ele, né? Ou pulando com ele, saltando com ele. Então é claro, o evangelho concernente a missões é um evangelho transcultural. Quando você aprende a lidar com missões, você não tem muita bobagem que tem alguns ministérios regionais, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo. Qual é a justificativa que algum pastor pode dar para impedir alguém de deixar a barba crescer se a barba foi dada aos homens? Uma vez eu vi um pastor, eu não ignoro porque faz parte da ignorância, né? Da ignorância de não conhecer. Aqui todo mundo não tem que ter nem bigode, nem barba. Eu digo, que autoridade esse cara tem para mandar rapar a barba que Deus colocou na cara do homem? Que idiota, mas faz parte, né? Faz parte da ignorância. Bem, como vocês veem, eu estou chegando aqui. Já vou deixar o carro aqui, vou preparar o meu carrinho de mão e vou entrar agora no trabalho. Quando eu estiver fazendo aí, eu vou mostrar alguma coisa para vocês. Aqui está o que nós compramos. Eu não achei o que eu queria, eu comprei do outro para terminar o serviço da concretagem aqui. E agora mãos à obra. Ontem eu mostrei para vocês como ficaria o meu trabalho aqui. E hoje eu posso mostrar que a primeira camada de concreto já foi colocada, está secando e agora não vai ter mais problema de patinação. Já pode ficar aqui, mas ainda não curou, não. Aqui para ganhar o estacionamento eu vou fazer mais aqui, alargar mais essa parte aqui.